Muito bom, agora nós vamos falar sobre o artigo do Credo que diz creio na comunhão dos santos. Lembrando que eu estou sempre colocando um PDF com resumo de cada aula e com as questões do Catecismo de São Pio X, que é para vocês lerem em casa, tá? Então nós vimos já o creio na Santa Igreja Católica e agora nós vamos falar no creio na comunhão dos santos. O creio na comunhão dos santos diz que os bens, tanto internos como externos da Igreja, estão em comunhão entre os santos da Igreja. Olha o que vai dizer o Catecismo. Com as palavras creio na comunhão dos santos, o 9º artigo do Credo ensina-nos que na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. Então, tanto os bens internos como externos, eles estão em comunhão entre os santos. Os bens internos, quais que são? São as graças, que Deus nos dá, a fé, a esperança, a caridade. Os merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os merecimentos de Nossa Senhora e de todos os santos. De modo que aqueles merecimentos que são seus também beneficiam a igreja como um todo. Quando você faz um ato de caridade, quando você sacrifica a sua vontade para cumprir a vontade de Deus, para oferecer um sacrifício pela conversão dos pecadores, além disso fazer um bem para você mesmo, além disso aumentar o seu grau de glória no céu, você também está beneficiando a igreja como um todo. Por quê? Porque existe essa comunhão dos santos. Do mesmo modo, quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado privado, assim, que ninguém fica sabendo, esse pecado, além de prejudicar você, também vai prejudicar toda a igreja. Por quê? Porque existe essa comunhão dos santos. Então, existem esses bens internos, que é a graça, são as virtudes teologais, são os merecimentos de Nosso Senhor, os merecimentos da Virgem Maria, os seus merecimentos, os meus merecimentos, e também os bens externos, que são, por exemplo, a Santa Missa, as orações públicas, as vocações religiosas e todos aqueles bens externos da igreja. A quem que vai receber esses bens? Em primeiro lugar, aqueles que estão em estado de graça. Quem está em estado de graça que pode participar desses bens. É por isso que a igreja ensina que quem não está em estado de graça não tem méritos para a vida eterna. Por quê? Porque não existe a vida sobrenatural dentro dela. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para participar dessa comunhão de bens é estar em estado de graça. Por quê? Porque quem não está em estado de graça, que perdeu o estado de graça por causa de um pecado mortal ou porque ainda não foi batizado, ele ainda não tem a vida sobrenatural. Então, ele ainda não está participando dessa comunhão de bens sobrenaturais. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é ela estar em estado de graça. Então, ela precisa, em primeiro lugar, se batizar, se ela ainda não é batizada. Ela precisa crer em tudo que ensina a Santa Igreja e ela precisa viver os mandamentos. Ela precisa viver os mandamentos, para ela poder também se manter em estado de graça. E aí, se mantendo em estado de graça, ela vai participar dessa comunhão de bens. E esses bens, eles são comuns não só entre nós que estamos aqui nesse mundo, que nós chamamos de igreja militante. Esses bens são comuns também para aqueles que estão na igreja padecente, que é o purgatório, e também, obviamente, para aqueles que estão na igreja triunfante, que é o céu. A gente fala da igreja triunfante, padecente e militante, embora aparentemente sejam 3 igrejas, na verdade é uma só, Então, nós que estamos aqui, estamos na igreja militante, estamos militando para chegar um dia ao céu. Nós estamos numa constante batalha. Aqueles que estão no purgatório estão padecendo as penas dos seus pecados, por isso igreja padecente. Os que já estão no céu já triunfaram, por isso que a igreja é triunfante e é o destino de todos nós, que estamos na igreja militante, e aqueles que estão na igreja padecente. E os bens, eles são comuns entre nós 3. Então, nós que estamos nesse mundo, podemos e devemos oferecer sacrifícios por aqueles que estão na igreja padecente.
né? Nós podemos oferecer por eles, né? E Deus vai atenuar, vai diminuir a pena que eles estão sofrendo no purgatório. Do mesmo modo, aqueles que estão no céu, eles estão intercedendo por nós aqui na terra, né? Então você vê que tem essa comunhão de bens, né? E nós, obviamente, que estamos nesse mundo, podemos também rezar pelos nossos irmãos que estão aqui na igreja triunfante. Então nós vemos que a igreja ela tem essa comunhão também entre a igreja padecente e a igreja triunfante. Por isso que nós temos esse dever de rezar sempre pelas almas do purgatório, né? E isso não vai até um tempo, a pessoa faleceu, eu devo rezar não sei só quantos dias. Não, isso é algo que você deve levar para o resto da vida, né? Mesmo que aquela pessoa já esteja no céu, Deus vai usar aquelas orações para aliviar a pena de outra pessoa. Então, se tem um parente seu que faleceu, você deve rezar pela alma dele o resto da sua vida. E vamos supor que, graças a Deus, ele já está no céu. Deus vai usar essa sua oração para aplicar em outras almas que estão no purgatório, tá? E, obviamente, quando essa pessoa chegar no céu, ela vai rezar por você que está aqui na terra, né? Então, vai ter essa comunhão, né, dos santos, né? Quem são, né, os que participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos, os que não participam são, em primeiro lugar, na outra vida, os condenados. Então, aqueles que estão no inferno são os não participam dessa comunhão dos santos. E nesta vida são aqueles que não participam nem da alma nem do corpo da igreja, ou seja, aqueles que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdadeira igreja. E agora o catecismo, né, de São Pio X, ele vai esclarecer para a gente quem são aqueles que se encontram fora da verdadeira igreja. Vai dizer o catecismo: encontra-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Então o catecismo ele vai explicar o que é cada um desses que se encontram fora da comunhão dos santos, né, que estão fora da igreja. Então, em primeiro lugar, os infiéis. Quem que são os infiéis? Vai dizer, são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e os outros semelhantes. Então aqui nós vemos, por exemplo, o pessoal do islamismo, nós vemos os hindus, nós vemos os espíritas, né? Depois, quem que são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam batismo, nem creem em Jesus Cristo. Então, eles também estão fora da igreja. Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas protestantes. Então, esses grupos, os protestantes, diz o catecismo, também estão fora da igreja. Os apóstatas, quem são os apóstatas? São aqueles que abjuram, isto é, renegam com ato externo a fé católica, que antes professavam. Então, através de atos externos, eles vão negar a fé católica, seja participando de cultos não católicos, né, fazendo gestos, né, externos que negam a fé católica. E nós temos os cismáticos, que são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. No caso, os cristãos ortodoxos, né? E por fim, os excomungados, que são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, a qual espera e deseja a sua conversão. A Igreja ela deixa claro aqui quem que está fora da Igreja,
mas a igreja sempre estende a mão para que essas pessoas se convertam e queiram voltar para a igreja. Aqui na questão dos excomungados, olha o que fala, são aqueles que por faltas graves, são excomungados da igreja. Então, o que seria um exemplo de uma falta grave? Por exemplo, apoiar o comunismo. A igreja pune com a excomunhão quem apoia o comunismo. Quem, por exemplo, pertence à maçonaria, também quem pertence à maçonaria está excomungado da igreja. Quem apoia ou pratica o aborto também está excomungado da igreja. Então tem uma série de pecados graves, gravíssimos, em que a igreja pune com a excomunhão. Mas é claro que se a pessoa se arrepender desse pecado, se ela se converter, a igreja vai aceitar essa pessoa novamente, mas é necessário que ela se arrependa disso. Tá? Então a gente vê com isso, quem que realmente pertence à comunhão dos santos, que são aqueles que pertencem à igreja de Cristo e estão em estado de graça. Dentro dessa comunhão dos santos tem tanto aqueles que estão nesse mundo, como os que estão no céu, como que os que estão no purgatório, a igreja triunfante, padecente e militante. Que nós temos bens internos que devem ser compartilhados, que são compartilhados, que o bem que eu faço beneficia a igreja como um todo, assim como o pecado que eu faço prejudica a igreja como um todo. Nós temos esse dever, sabendo disso, de, em primeiro lugar, pedir pela intercessão daqueles que já estão no céu, em primeiro lugar, por Nossa Senhora, pedir a intercessão de São José, de São Miguel Arcanjo, de todos os santos, que já estão no céu, que estão intercedendo por nós. Nós também temos o dever de rezar e oferecer sacrifício pelos que estão na igreja padecente, que é o purgatório, e nós também temos o dever de rezar e oferecer sacrifício pela conversão dos pecadores que estão aqui nesse mundo, para que eles se convertam e se salvem. Então nós vemos aí o que é a comunhão dos santos, que todos esses que estão em estado de graça, que pertencem à igreja, eles compartilham, eles comunicam entre si esses bens internos e externos da igreja. Tá? Então, por fim, leia no Catecismo de São Pio X as questões de 214 a 233, tá bom? E eu vou deixar o PDF aí em anexo para você, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.